Para se afirmar que somos fruto do acaso, é preciso ter uma noção muito baixa da complexidade biológica da vida e provavelmente nenhuma noção de astrofísica. Na monstruosidade do universo, a maioria dos fenômenos são caóticos e a Terra está no ponto mais perfeito possível para a vida orgânica. Se isso fosse sorte ou acaso, é como se jogássemos dado 10 bilhões de vezes e em todas ganhássemos. Ao observar a beleza da vida orgânica em sua complexidade e fragilidade, nesse universo tão grande e agressivo, só podemos concluir que existe uma força maior regendo tudo isso. E essa força se chama Deus. Para muitos estudiosos, é assustador pensar em um ser capaz de reger tudo isso e a nossa mente ser incapaz de compreendê-lo. Que Deus é esse, ao qual não podemos mensurar? Quanto mais nós estudamos sobre Deus, mais notório vai se tornando a sua grandeza e o seu poder ilimitado. A infinitude de Deus é algo que assusta muitos, e tentar desmoralizar sua realidade não vai mudar o fato de que ele é real, vive e governa todo o universo. Não somos frutos do acaso. Existe uma força poderosa que rege todo o cosmos. E essa força tem um nome, é Deus. Ele não é uma energia, ele não é um poder mágico, ele é uma pessoa real, um ser real, que existe e governa todas as coisas. Eu quero então poder falar sobre os atributos desse Deus grandioso. Porque, como já foi dito em outro vídeo, definir Deus e tentar entender quem de fato ele é, imaginar ele em sua plenitude e glória, é impossível. Mas sobre seus atributos nós podemos falar um pouco, o nosso Deus criador e poderoso. Em Salmos capítulo 90, versículo 2, diz o seguinte: Antes que os montes fossem gerados, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. O primeiro atributo que eu quero falar é que Deus é eterno. Deus é um Deus que sempre foi real, sempre foi vivo. Ele não teve um início e nem vai ter um fim. Ele é. É a melhor definição que eu vejo. Eu gosto da comparação de Deus como uma aliança, que você não consegue determinar o início e o fim quando você pensa que Deus é eterno. Existem algumas coisas que são infinitas, né, feito a alma humana, entre outras coisas, mas só que essas coisas infinitas, elas tiveram ponto de origem e seguirão a eternidade. Deus, ele não tem ponto de origem. Deus é, simples assim. Ele foi, é e sempre será. Um outro atributo de Deus também que chama muita atenção é que ele é um Deus imutável. Veja o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O nosso Deus é um Deus imutável. Ele é o mesmo sempre, ele nunca mudou. Ele não se adapta, ele não vai se mudando conforme o tempo, até porque o Cronos está nas suas mãos, ele não é refém do Cronos. Eu gosto de uma expressão muito forte que fala que Deus é inexorável, porque é um Deus que realmente não muda, não tem variação de mudanças. Um outro atributo de Deus é a sua infinitude. Olha só o que diz 1 Reis capítulo 8, versículo 27. Contudo, todavia, habitará verdadeiramente Deus na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não conseguem te conter, tanto menos esta casa que tenho edificado. Quando se falamos de infinitude, não estamos falando de eternidade, mas sim a incapacidade de se medir Deus em vários aspectos, não na questão do tempo, mas no seu tamanho, no seu poder. É infinito o seu poder, é infinito a sua grandeza, é infinito a sua majestade, a sua glória, é infinito os seus atributos. O Senhor é justiça. Salmos, capítulo 11, versículo 7. Porque o Senhor ama a justiça, o seu semblante contempla os retos. Ninguém nessa terra é mais justo que Deus. Ah, pastor, mas e a fome na África?
e o mal que assola a humanidade, isso não é culpa de Deus, isso é irresponsabilidade social da humanidade. Os homens são culpados pelo mal sobre os homens. O nosso Deus não tem culpa da maldade da humanidade. Ele é justo e cumpre com justiça as suas decisões. Nosso Deus é um Senhor poderoso e glória em justiça. Deus é um Deus livre, ninguém é seu guia. Olha só o que diz Isaías 40, versículo 13 e 14. Quem tem dirigido o Espírito do Senhor, ou sendo seu conselheiro, tem ensinado? Com quem tomou ele conselho e quem o instruiu e ensinou na vereda do juízo e o ensinou conhecimento e mostrou a ele o caminho do entendimento? Deus não é guiado por ninguém. Ninguém determina o que Deus deve fazer. Na verdade, Ele é o guia. Ele está acima de tudo e todos. Ele é um Deus livre. Aqui eu quero fazer uma lista da onipotência, onipresença de Deus, aonde expressa o seu poder implacável divino. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O nosso Deus é um Deus sobrenatural. Todo poder pertence a Ele. Ninguém pode se comparar ao poder de Deus. É engraçado quando ele fala assim, outros deuses, falsos deuses, mas se parar para pensar, não existe outro Deus. Ele é o único Deus acima de todos os outros deuses, né? Tudo está debaixo dele. Ele é o início de tudo que existe. Ele é o fim de tudo que existe. Ele é o único poderoso. Por isso o termo onipotente. Um outro atributo de potência de Deus é a sua onipresença. Ninguém pode se comparar a Deus em sua presença massiva em todos os lugares. A onipresença de Deus é algo até assustador aos olhos de muitos, porque nada está oculto diante dos seus olhos. Salmos, capítulo 39, no versículo 7 ao 13, olha só o que diz. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as alvas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Deus é um Deus tão presente, que Ele está presente em qualquer ambiente que possa existir no universo, até no interior de uma mãe, no versículo final, quando Ele diz que possuíste os rins e cobriste-me no ventre da minha mãe. E não existe lugar na existência do cosmos que Deus não possa estar presente. Deus é presente em todos os lugares. Quando eu penso sobre isso, eu até penso um pouco sobre teoria da relatividade do Einstein. Se você entender um pouquinho sobre isso, sobre espaço e tempo, você vê uma correlação entre a potência de Deus e a sua presença, a sua onipotência, a sua onipresença e a sua onisciência. É muito glorioso o nosso Deus. A onisciência de Deus é algo também que é incomparável. Deus tem uma sabedoria única. Olha só o que diz o texto em Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Tudo ele sabe, tudo ele conhece. Toda a ciência está sob o seu domínio. Um outro atributo exclusivo de Deus é a sua santidade. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O nosso Deus é santo, Ele é perfeito, imaculado, e Ele não há sombra de manchas, e o pecado não pode chegar perto dele. Deus é um Deus soberano.
Salmo 135, versículo 6. Tudo que o Senhor desejou, Ele fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os lugares profundos. Quer dizer, tudo está de acordo com a vontade desse Deus. E ninguém jamais estará acima dele. Ele estará acima de todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo. Uma outra característica de Deus, que Ele é um Deus verdadeiro. João capítulo 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que eles te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O nosso Deus não tem sombra de mentira. Ele é a verdade que rege todas as coisas. Nele reside toda a verdade da vida. O nosso Deus é um Deus simples. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. O nosso Deus é muito simples, Ele não complica a vida, quem complica somos nós. Nosso Deus é objetivo, o nosso Deus Ele é simples e Ele é reto. Somos nós que somos subjetivos e relativamos todas as coisas e tortuosos em nossos caminhos. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se existe um atributo extremamente marcante de Deus, é a sua capacidade de amar sobrenatural. Um amor que não se pode medir, um amor que o mundo não pode dar e que ninguém pode dar. É um amor exclusivo, porque Ele próprio é o amor. Esse amor é tão eterno, tão cheio de infinitude como Ele é. Ele é soberano, glorioso para nos salvar e nos trazer vida e esperança. O último atributo que eu quero falar de Deus é sobre a unidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Primeira carta de João, capítulo 5, no versículo 7, diz o seguinte: porque três são o que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes três são um. É certo que quando João estava falando da palavra, ele estava falando do verbo vivo que desceu do céu, do capítulo 1 do Evangelho de João, de Jesus Cristo. Eles são um. Para nós entendermos um pouquinho a natureza do nosso Deus glorioso, temos que entender o Filho e o Espírito. Por isso, nossos estudos sobre Deus é sempre pautado na Trindade, porque entender o Deus Criador, o Deus Pai, em sua plenitude, é impossível para a mente humana. O máximo que nós conseguimos é abordar sobre os seus atributos, abordar sobre a incapacidade humana de compreendê-lo. Mas, apesar de ele ser tão grandioso, poderoso e sobrenatural para os nossos olhos e terrivelmente assustador de grande, ele é um Deus de amor e misericórdia. Ele é um Deus que se relaciona com aqueles que creem através do seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, esse estudo ele não tem intenção de tornar Deus distante de você. Pelo contrário, eu quero que você entenda a grandeza desse Deus e que, apesar de tão grande e poderoso como Ele é, Ele não deixou de se relacionar com a sua criação, principalmente com nós, que somos pecadores, que infringimos a sua lei, e mesmo assim, Ele se voltou para nós, mesmo na sua eternidade, na sua majestade, na sua soberania, na sua grandeza, Ele não deixou de nos amar e de cuidar de nós, como cuidado eterno, através de seu Filho amado, Jesus Cristo, morrendo numa cruz, que se fez carne, morreu numa cruz e ressuscitou para que a gente pudesse ter um relacionamento com Ele. Que Deus vos abençoe. Fique com Ele.